Olá, estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso painel regional. Você está sempre com a gente durante a semana, né, de segunda a sexta-feira. Programa sempre às 1h30 da tarde, ao vivo, e com a reprise às 19h30, 7h30 da noite, enquanto perdura o horário eleitoral no rádio e na TV. Você sabe, estamos no segundo turno, né, das eleições presidenciais. No próximo dia 26, todos vamos às urnas eleger o próximo presidente, ou presidenta, como você preferir, não é? E a partir do dia 27, então, voltamos com a reprise de segunda a sexta ao horário habitual. E o programa continua normalmente ao vivo às 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Final de semana, você sabe, temos uma edição às 3 da tarde no sábado e aos domingos às 5 da tarde. Nessa edição, a gente, com muito prazer, né, vai debater, vai discutir, vai falar muito sobre um dos esportes muito praticados, né, no Oriente, né, a origem dele, Japão, que é o Karatê, né? O Karatê que teve aí grandes momentos, continua sendo um esporte muito praticado, mas a divulgação do Karatê não é a mesma de outrora, né? A gente vai tentar saber por quê, né? Com dois praticantes, né? Dois mestres, né? Super graduados nessa atividade importante e que tem aí toda uma filosofia por trás dela, que envolve o Karatê, né? Eu estou aqui com o prazer recebendo a professora Andréa Mesquita, técnica da Associação Okinawa, o mestre Shinzato, aqui à minha esquerda, né? E aqui ao meu lado direito, mais uma vez com a gente, também o professor Paulo Bartolo, né? Presidente da Associação Resistência do Karatê. Eles vão participar com a gente, discutir, debater muito sobre esse assunto, sobre esse tema importante. Também pautado conosco, já deve estar presente para participar aqui no painel regional, o Dr. Jorge Tadeu Oliveira, que é o diretor médico da Associação Resistência do Karatê, também mestre, não é? Também super graduado. Só tem fera hoje aqui no Karatê, no painel regional, para falar sobre a atividade, para falar sobre toda a filosofia, passar um raio-x do Karatê para você, um histórico, né, sobre esse tema, sobre esse assunto, né, e falar sobre torneios importantes realizados aqui na cidade, né, e torneios de âmbito nacional também. Andréa Mesquita, boa tarde, prazer em ter você aqui no painel regional, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. E o nosso Paulo Bartolo, boa tarde, Bartolo, prazer ter você com a gente mais uma vez aqui no painel regional. Obrigado, Buturão, boa tarde para vocês, é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho mais dessa arte marcial que a gente pratica há tanto tempo. Verdade. E a Ione Furukawa, mais uma vez com a gente, né, companheira jornalista, e que está sempre antenada aí com as redes sociais, com as perguntas, com as participações dos telespectadores, que não vão ser possível hoje, mas ela produziu aí junto com a nossa equipe, né, algumas questões interessantes e vai colaborar com a gente em mais esta edição do painel regional. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Buturão, boa tarde, convidados. É isso aí, no programa de hoje teremos duas reportagens sobre esportes, né, paraolímpicos neste caso, e também as perguntas da nossa produção sobre o Karatê. Legal, programa gravado, né, nesta edição, você sabe, e evidentemente não dá para o telespectador entrar em contato ao vivo com a gente, né, mas com certeza eu garanto que você vai acompanhar aí um programa interessante, uma discussão importante sobre a arte marcial, como disse aqui o Bartolo, é uma das artes marciais mais tradicionais que a gente tem. E é verdade mesmo, né, André? Com certeza, muito difundida, até porque o Brasil é o país que tem o maior número de japoneses, a maior colônia japonesa fora do Japão, então muito difundida e na nossa região especificamente muito praticada, por jovens e idosos, inclusive. Os japoneses trouxeram essa cultura, essa arte marcial para o Brasil? Sim, na verdade o Karatê nasceu em Okinawa, que é um arquipélago que está ligado ao Japão, e nós tivemos como grande expoente na nossa região o mestre Yoshihide Shinzato, que era um okinawano que veio no Kassato Maru para o Brasil. Então, para nós, é um grande orgulho poder participar de toda essa história do Karatê. Você, por exemplo, foi aluna do Shinzato? Sim, eu entrei aos 15 anos de idade, sou aluna direta, permaneço até hoje. Eu, como o Bartolo, também fui aluno e muitos outros professores da nossa região, porque ele foi o pioneiro. Falava-se em Karatê, obrigatoriamente falava-se em mestre Shinzato. Então, muitos de nós, mesmo que tenhamos seguido outros caminhos, foram como primeiro professor o mestre Shinzato. Perfeito. Bartolo também é ex-aluno do Shinzato, né? Sim. E o Shinzato, sem dúvida nenhuma, uma referência, né? Talvez a grande referência do Karatê aqui na cidade, na região, e talvez no Brasil também. É até um pouco maior a referência, porque ele, com a sua simplicidade, ele conseguiu transpor a barreira não só municipal, estadual, mas atingiu até o nível internacional, criando a sua própria configuração e metodologia.
com pouco ensinamento, conhecimento cultural que tinha, praticamente ele montou uma das maiores franquias, assim, daquela época, quando nem se falava em franquia, ele montou um karatê muito forte. E com isso a gente teve o privilégio de conviver, a André sabe disso, porque a oportunidade de ter um mestre à sua frente é como você beber água de uma fonte mineral. Engarrafado é uma coisa, mas quando você põe a mão ali na fonte, é que você vê a essência do ensinamento. E mestre Shinzato era um cara muito solícito, muito prestativo, né? E a simplicidade do ensinamento transpôs essas barreiras e fez um nível, assim, até internacional muito grande. Nós somos realmente um privilegiado de ter essa localização geográfica em Santos, e mestre Shinzato são um dos percussores do karatê no Brasil, não só em Santos. Nos anos, surgiu a Academia do Shinzato, nos anos 1962. 60, eu estava pensando... Nas primeiras imigrações japonesas, mestre Arada começou em 1955, a primeira academia em São Paulo, depois se tornando a Academia ABK, Associação Brasileira de Karatê. Mestre Shinzato veio na sequência em 1962, oficializando a sua academia, começando com mestres, assim, com pessoas imigrantes japonesas, para depois abrir esse leque para toda a comunidade santista e da Baixada. E a partir daí, por ser um porto, ele conseguiu várias pessoas que treinavam e viajavam, e aí começou a se expandir de forma muito grande, né? Então realmente teve uma abrangência muito boa. Perfeito. E como é que está a procura hoje, né? A gente tem um emaranhado aí de atividades, né? De artes marciais. Artes marciais não são, o karatê é uma delas, tá certo? É uma arte marcial. Uma das artes marciais, né? Mas paralelamente às artes marciais surgiram aí outro tipo de lutas aí que a mídia divulga constantemente, né? E que parece que a meninada sente aí uma atração muito grande, esses MMA da vida, essa coisa toda. Vocês sentem assim, ou a procura pelo karatê continua a mesma, André? Como é que você vê? Em verdade, na minha opinião, o karatê, ele sempre está em alta, porque à medida que vão surgindo filmes, seriados e até o MMA, acaba despertando o interesse pelo karatê, porque o karatê é uma arte marcial completa, né, que ensina golpes de mão, golpes com a perna, saída de agarramento, até luta no solo. É lógico que não é específico como judô ou jiu-jitsu, mas tem entre os seus golpes esses tipos de luta. Então, para nós, sempre há uma procura. Eu reputo que é uma procura quase que linear, porque sempre existe algum fato gerador de interesse. Então as crianças, as pessoas de meia idade, agora está havendo uma procura muito grande, pelo menos para nós, do pessoal acima dos 50 anos, que é o pessoal que já está se aposentando, ficando com tempo livre e vai praticar o karatê não pelo esporte de contato em si, mas pela filosofia, pelo budô que o karatê ensina. Então eu quero saber o seguinte, né? O que os cinquentões, né, vão fazer nessas academias? Você falou, procura pela filosofia, então vamos falar um pouquinho sobre a filosofia, que eu acho que é muito mais importante que os próprios golpes até, de repente, não sei se eu estou equivocado, né, André? Um pouquinho sobre essa filosofia, né? O que você aprende, o que você avança, né, como ser humano, como pessoa, enfim. Em verdade, se nós fôssemos passar o programa falando sobre filosofia, estaríamos aqui o ano todo e não esgotaríamos o assunto. Né? Mas ensina perseverança, ensina humildade. Você, ao entrar no dojo, você recebe a faixa branca, que é para você... Dojo, para quem não tem conhecimento da academia. Ao entrar na academia, você recebe um kimono branco, impecável, e uma faixa branca. E com o aprendizado, com a perseverança, com o dia a dia, com a rotina de treinamento, com a humildade em receber aprendizado, você vai evoluindo e vai trocando as faixas e colorindo até a faixa preta. Nós costumamos dizer que inicia na faixa preta, porque com a faixa preta nasce a responsabilidade, e essa responsabilidade, essa humildade é aplicável na vida do profissional, do dia a dia, do estudante. E nós temos esse tipo de dogma. O atleta do karatê, o bom aluno de karatê, é bom aluno na escola, é ótimo profissional, é bom pai de família. Então uma disciplina está ligada à outra. Perfeito. Para trocar de faixa, seja em que idade for, o Bartolo, é preciso a luta? Ou não é bem assim? Não é só luta, assim. Eu só queria dar um aporte nesse negócio. A André falou um negócio muito interessante, e a filosofia está inserida nisso. Justamente o posicionamento do karatê nasceu de uma arte marcial, uma sobrevivência. Então o que ela falou é muito importante nesse sentido.
Se a pessoa não tiver caráter, não tiver honra e tiver uma arma na mão que é o karatê, realmente a pessoa vai fazer um estrago muito grande. Então a preocupação dos mestres antigos em Okinawa era ensinar para as pessoas que eram corretas. Então essa associação que ela fez com pessoas que têm boa nota, pessoas de boa índole, é realmente a filosofia do karatê. Então é muito importante a gente manter isso, quer dizer, não é só ensinar a dar soco, é ter uma postura filosófica que forme cidadãos e homens de bem. É possível, ou é possível? Claro que é possível, né? Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência alguma vez, né? Como mestres ou como aprendizes, né? Do karatê lá com o mestre Shinzato, na academia do Shinzato, enfim, né? De alunos, colegas ou de alunos de vocês, né? Já serem convidados a se retirar, né? Por não preencherem exatamente esses quesitos aí, André. Olha, nós já tivemos alguns casos e assim, a grande maioria se resolveu através da disciplina, da pessoa entender que referido comportamento não coaduna com o ensino da arte marcial. E às vezes casos simples de a mãe colocar o filho no karatê porque ele briga muito na escola, porque ele é arredio, e nós fomos explicando e doutrinando para que ele receba o ensinamento, não para agressão, mas sim para a defesa dele, se necessário. Mas é raro, mas já aconteceu da pessoa não estar apta à continuidade do treinamento. E aí como é que você identifica uma pessoa assim? A observação é fácil, é um desvio, né? Você vê o desvio de comportamento, você vê o desvio na atitude e no caráter da pessoa. Às vezes a própria pessoa se exclui, porque ela não se mistura com aquelas outras pessoas do bem. Então o que acontece? É uma seleção natural até. A pessoa não se encaixa, ela começa a ver que aquilo não é o objetivo dela e ela mesma acaba saindo. No segundo caso, aí sim, há uma correção, o cara entende melhor e aí começa a entrar no caminho verdadeiro. Por isso que karatê tem a palavra do no final, que é o caminho. Né? Do significa caminho. Caminho, é justamente a parte filosófica dele. Então quando a gente abrange a palavra karatê do, quer dizer justamente isso, o caminho que ele tem que seguir. Alguns não se encaixam, saem naturalmente, e aqueles que porventura entendem, aprendem, começam a se moldar e aí passam a ser um bom exemplo no treinamento. Eu tive um amigo que praticou karatê durante um tempo, né? E ele conviveu aí com, claro, o pessoal que mais pro lado do bem, e sempre tinha ali umas carnes de pescoço, né? Sim, que se apresentavam ali. Ele enfrentou uma vez, né? Ou duas, nas lutas que acontecem durante os treinamentos, né? Um desses carnes de pescoço e que queria bater e estava mais avançado que ele, né? E numa dessas determinadas lutas, o professor interviu, né? E o cara se deu mal. O aluno se deu mal, né? O professor interviu, fez duas defesas. Tomou uma atitude. Tomou uma atitude, interviu, um né? exemplo corretivo. Pois é. Você já teve que passar por algum momento disso, Bartolo? Intervir, segurar um aluno e jogar um aluno lá no canto e falar, legal, você não sabe nada. Aqui. Todo dia acontece isso? Ela pensa que na verdade, às vezes aflora a violência, a agressividade. Então você tem que trabalhar justamente nos desvios. Quando você está parando e está realmente montando aquela personalidade. Então é comum que nem você, seu filho erra na escola, seu adolescente erra no namoro, você erra no profissional, você vai errar no karatê também, não tem jeito. Então você tem que mostrar o caminho. E às vezes o caminho do karatê não é mostrado com palavras, tem que mostrar com atos. E aí você age. Você já agiu pelo jeito, né? Temos que agir, isso é uma coisa constante, não tem, é o caminho, né? Você vai ensinando, assim como também já fui ensinado. Eu, para você ter uma ideia, eu entrei no karatê, eu fazia judô há 6 anos. Aí eu fui no internacional, é uma história muito engraçada. E hoje, o Maneco, que foi meu primeiro professor, ele falou para mim assim, você quer aprender karatê? Quero. Vai lá e luta com aquele rapaz. Eu pensando que estava cheio da bola, comecei a bater no cara assim no sentido de lutar. Deu 2 minutos, o cara falou para mim assim, agora pode bater no Bartolo. Meu amigo, não sabia onde era a porta. E pá lá, pá pra cá, eu querendo acabar aquilo, e o cara, hoje é um dos grandes amigos meus, chama Caetano Valentim e Adalberto. E aí que eu gostei, entendeu? Quer dizer, mas eu tive que aprender na raça para gostar. Foi a primeira aula. Na primeira aula eu pensei que... Então, quer dizer, isso que me motivou e os professores tiveram que mostrar, porque se fosse só falar dando um papelzinho de matrícula, talvez eu não entrasse. Então é o exemplo que faz a imagem, né? Você também já, pelo jeito, algumas vezes na parede, né? Algumas vezes, mas a grande maioria das vezes você consegue, conversando e demonstrando com veemência o golpe,
acalmar. Quem vê pensa que ela é mansinha também. Tá? Ione Furukawa, pois não, Ione, está gostando do assunto, estou percebendo aqui, fica à vontade. É isso mesmo, minha família sempre foi muito próxima do karatê, meu irmão, meus primos, então eu estou meio que situada no tema. E o karatê é uma das artes marciais mais apreciadas, né, pela filosofia, disciplina, humildade, o reconhecimento. Na opinião de vocês, o que falta para se tornar um esporte olímpico, o karatê? Essa pergunta aí, olha, é uma coisa inexplicável, mas quem sabe os mestres consigam, vamos ver. Diga, Bartolo. Bom, eu acho importante essa pergunta, porque é uma coisa assim que me acompanha durante a vida inteira, né? A gente eu trabalho, a Andrea falou, o Budô, que é a filosofia, e o esporte, são duas coisas que são dois braços praticamente. E eu sou muito voltado para a parte esportiva. E eu via que a minha modalidade nunca conseguiu entrar nos esportes olímpicos para participar. E realmente tem um cunho político pesado muito forte em cima disso. O karatê é assim, cada mestre tem uma característica, montou um estilo e é muito diversificado. Tem várias federações, então o peso político do karatê é muito grande. Então ele passa em muitos números os praticantes, mas tem 3, 4 federações que querem brigar pelo seu poder, porque é grande demais. Então enquanto ele estiver faccionado, estiver dividido, dificilmente ele estará lá em cima. Ele vai ter que se unir. Você vê o judô não tem estilo, o judô, todo mundo brigou porque o kimono virou azul, mas todo mundo ficou no judô, não saíram para outro lugar. Né? O vôlei foi o esporte que mais mudou o tempo de partida, 7 e tal, para se adequar à televisão, todo mundo continuou no vôlei. O karatê, você não gosta, ele abre uma outra porta e fala que é karatê, vírgula A, entendeu? E é do meu jeito, então fica difícil isso. Esse eu acho que é um dos fatores, né? E gera divisões, né? Divisões, subdivisões. E as divisões enfraquecem, como qualquer aluno de corrente, você sabe, está um pouquinho frágil, já arrebentou a corrente. Essa é a minha opinião, que eu acho que o karatê tem muito disso. André, o que você pensa? Eu penso que, além do que o Bartolo cita, nós temos um problema cultural do Japão, né? Que o karatê nascido em Okinawa, embora seja muito semelhante para o karatê difundido no continente, acaba tendo essa crise cultural, porque o okinawano e o japonês do continente meio que brigam ainda, né? E as coisas estão melhorando muito. Agora nós já temos competições em Okinawa, coisa que não tinha, as competições eram no continente. Então essa divisão, na verdade, vem enraizada na própria história do Japão, com a invasão de Okinawa pelos chineses, depois a retomada pelos japoneses e toda essa questão cultural. Tem melhorado muito, na nossa época era muito pior, tem melhorado muito. Mas não sei se ainda eu vou ver o olímpico, mas a fé é a mesma, né? A gente treina e ensina esperando isso. Mas eu acho que a raiz do problema, além do que o Bartolo citou agora já modernamente como esporte, mas vem da raiz cultural do problema no Japão. Nem em 2020 no Japão, que a gente tem a pretensão de ver nosso esporte, quer dizer, no próprio Japão. Mas está evoluindo, está evoluindo. O Okinawa já está aceitando o esporte, essa é a verdade. O Okinawa era muito enraizada com a filosofia e o Budô. Não tinha olhos para o esporte. E o continente, ao contrário, tinha olhos para o esporte. E agora parece que as coisas estão se alinhando. Então, é aguardar e torcer. Isso, como eu disse, o Bartolo colocou bem, na questão política, né, que envolve toda essa situação. O taekwondo, por exemplo, já virou um esporte olímpico, né? Sim. O judô é um esporte olímpico. O taekwondo fez uma estratégia muito boa. Ele tinha 2 modalidades, o ITF e o tradicional, né? O tradicional que é o ITF e o normal. Quando eles viram uma chance de entrar na Olimpíada, se uniram. Quando foi na Coreia, fizeram a apresentação e partiram, diminuíram o número de categorias e fizeram o certo, se juntaram. O karatê não consegue isso, cada um tem uma federação, uma briga, então realmente é um ônus político muito grande. Você vê, André citou, já no Japão não tem uma identidade. Imagina entre países, quer dizer, a gente teve a primeira organização mundial graças à atuação da França. Né? A França, quando começou a ver que o esporte, ela se projetou para fazer o primeiro mundial, aí que o Japão, não, mas o primeiro tem que ser no Brasil, no Japão. Aí o Japão chamou para si, quer dizer, é muito quebrado, a política é muito difícil de organizar. Eu acho muito complexo. O karatê tem uma federação internacional? Várias. Várias. Esse é o problema. Você tem aí maior presença. No Japão. A sede é no Japão. Várias sedes. Várias sedes, assim, no Brasil tem várias, cada país tem. É um leque enorme de. Você não imagina, em vez de ajudar, isso atrapalha, porque são várias. Por exemplo, no Brasil tem mais de 8 federações, confederações brasileiras. Mas a filosofia segue sendo única, embora haja todas essas cisões aí? Em verdade, essa cisão é no meio esportivo.
Na filosofia é única. Esse é o grande problema, por isso que eu me referi ao problema cultural do esporte Japão. também tem uma coisa que se chama dinheiro, né? Que você tem retorno financeiro. Então é uma briga pela regimentação de pessoas. Quanto mais pessoas você tiver naquela federação, você está gestindo dinheiro melhor. Então é uma briga por esse quinhão, vamos dizer assim. A lei Zico permite isso, né? Muito bem, a gente tem que fazer uma paradinha aqui no painel regional. Antes, sempre uma informação importante aqui da Prefeitura de Santos, né, sobre a valorização e a cidadania para abrir espaços para ações de responsabilidade social, né, para ajudar na conservação dos espaços públicos e na preservação do verde, na paisagem urbana. São alguns dos principais objetivos da Prefeitura com o programa Adote uma Praça. Atualmente, 23 praças em 11 bairros já fazem parte desse programa, que é coordenado pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes e pela Seção de Reabilitação Psicossocial. Os interessados em adotar uma praça devem entrar em contato pelo e-mail depave@santos.sp.gov.br ou no telefone 3209-8410. 3209-8410. Intervalo, já a gente volta. Essa da Olimpíada é uma boa pergunta mesmo, porque é... Muito bem, estamos de volta, né? Este é o segundo bloco do painel regional. Nós estamos discutindo, debatendo aqui junto com você, né? O Karatê, uma das modalidades e uma das artes marciais mais tradicionais, mais conhecidas, mais importantes de todo o planeta, recebendo aqui dois mestres, né, dessa modalidade. Aqui ao meu lado esquerdo a professora Andréa Mesquita, técnica da Associação Okinawa Mestre Shinzato, e aqui ao meu lado direito, mais uma vez com a gente, o professor Paulo Bartolo, presidente agora da Associação Resistência do Karatê, tá certo? A nossa Ione Furukawa sempre com a gente, sempre atenta aí às nossas produções, né, às redes sociais, e traz aí, temos um VT, já 2 VTs importantes para a gente soltar e debater, é isso, Ione? É isso mesmo, o primeiro VT de hoje é sobre os esportes paraolímpicos também, que foi gravado no Brasil Futebol Clube. Entrevista com o treinador João Paulo de Azevedo Freitas. Vamos lá. Bem, Boturão, estamos aqui na rua Jurubatuba, no bairro da Aparecida, Santos, no Brasil Futebol Clube. Um clube centenário e tradicional na formação de atletas campeões. Agora nós estamos aqui com o João Paulo de Azevedo Freitas, que é treinador e membro da Associação Santista Paradesportiva. Como que iniciou essa associação, Paulo? Então, essa associação ela começou, tem 9 anos, lá no Complexo Esportivo Rebouças, que é da Prefeitura de Santos. Vamos agradecer à Prefeitura de Santos, que vários deficientes foram fazer uma espécie de recuperação na musculação, e o professor Eduardo Leonel começou a iniciar esse trabalho com a equipe Fast Wheels, que posteriormente que foi criada a associação. O atleta do paradesportivo, né? Da Associação Santista de Paradesportiva. Sim. Ele também é um cidadão comum, que tem família, que precisa sobreviver, precisa muitas vezes pagar o aluguel, precisa comer. E claro, a ajuda da prefeitura ela é muito boa, mas ela não supre todas as necessidades. E vocês, claro, estão necessitando de patrocinadores, é isso? Exatamente. Nós viemos aqui, já que a nossa equipe tem uma visibilidade regional tremenda, várias pessoas conhecem a equipe Fast Wheels, nos vêm no Campeonato Santista de Pedercianismo, na Corrida de São Silvestre, nos 10 km da tribuna, sempre estamos no pódio. Só que, além dessa visibilidade regional, estamos galgando uma visibilidade maior, porque nossos paratletas estão ficando entre os 3 melhores do Brasil. E João Paulo, as modalidades aqui que vocês dão treinamento, quais são as modalidades? Então, na verdade é o atletismo no geral. Nós temos o arremesso de peso, temos atletas aqui que estão entre os 3 melhores do nacional, temos o arremesso de disco, temos o arremesso de dardo, e temos prova de pista também. Alguns atletas fazem 1.500, 800, 100, 200. Também tem
o salto em distância. E os atletas, eles são portadores de várias necessidades especiais, não só a visão, mas a audição. Como que funciona a questão do atleta fazer parte da associação? Qualquer portador de qualquer necessidade especial, é isso? Exatamente. O que acontece? A pessoa que ela sofre um acidente, ou a pessoa já tem desde nascença essa deficiência, ela pode estar entrando na nossa equipe, que a gente está agrupando. Tem deficiente intelectual, tem os deficientes visuais, baixa visão ou cego total, tem os cadeirantes que por nascença ou por causa de algum vírus, de algum acidente, se tornaram cadeirantes, e deficientes que perderam uma parte da mobilidade, que é o meu caso, ou outros que são de nascença. Tem outra atleta que ela não tem uma perna. Boturão, então fica aí o alerta para a nossa sociedade santista e de todo o estado de São Paulo. Afinal de contas, os atletas paralímpicos são os maiores vencedores, ganhando inclusive mais medalhas do que as Olimpíadas convencionais. Então fica o alerta aos empresários da cidade, né, que queiram estampar sua marca nessa categoria tão importante para a sociedade. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão aqui do Brasil Futebol Clube, com João Paulo para o painel regional. É com você, Boturão. Valeu, obrigado, Cristiano, né, trazendo sempre matérias interessantes aqui pela cidade, né? E é interessante o que ele falou na conclusão da matéria, né? A matéria toda interessante, mostrando os paratletas lá do Brasil Futebol Clube, e a conclusão interessantíssima, porque é verdade, né? Na Paralimpíada, nos Jogos Olímpicos, o Brasil tem desempenho, né? Normalmente pífio, lamentavelmente, né? Tem 2 atletas aqui, o karatê não está inserido nas Olimpíadas, mas eles são atletas e são mestres, né? Professores, são tanto aqui André como o Bartolo são figuras intimamente ligadas ao esporte, né? E acompanham, evidentemente, o desempenho do brasileiro nos Jogos Olímpicos, desempenho pífio, normalmente. Vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro em 2016. Já na Paralimpíada, né, a situação é bem diferente, né? O desempenho do Brasil é outro, né? Radicalmente oposto, né? O Brasil é um país, eu não sei se dá para dizer que é de ponta, né? Em termos de Paralimpíadas, né? Mas é um desempenho infinitamente melhor. Uma coisa curiosa, né, André? Precisa ser registrado sempre, né? É verdade. E essa inclusão do pessoal, dos atletas de necessidades especiais, chegou ao karatê também. Nós temos alunos e atletas com síndrome de Down, cadeirantes, com problemas nos membros inferiores, membros superiores, praticam e desejam competir. Inclusive já foram abertas competições pela Federação Paulista e também pela Chorim, pelo nosso estilo, para os atletas portadores de necessidades especiais, incluindo-os no hall de atletas conosco. Isso é interessante, né? O karatê também tem essa possibilidade, né, Bartolo? Então, a gente que acompanha há muitos anos isso, antigamente, o cara que tinha uma deficiência física, ele lutava na categoria principal como outro qualquer. Eu tinha, a André lembra, o Manassés, que ele tinha metade da perna por causa de uma polio, e ele lutava de igual para igual com atletas de mesmo nível, assim, nível sem a deficiência. Então, quer dizer, essa entrada da parte dos deficientes, assim, na Paralimpíada, é um negócio muito interessante, porque faz a coisa ser mais participativa para todos. Eu acho muito importante esse tipo de trabalho, né? E o karatê está voltado agora também para esse tipo de ação, ou seja, atender essa demanda. Agora, uma coisa que você colocou, que eu acho importante falar, que não tem a ver com o karatê, mas é o que você colocou no começo: será que o Brasil não tem uma representação paralímpica muito forte, porque tem muito atleta com necessidade especial também? Não, com certeza, né? Entende o que eu estou falando? A demanda, o universo é grande, né? E talvez nos outros países tenham menos, então, porque menos pode, né? Então, isso também afeta. Agora, não é isso que seja representado, mas é uma coisa que a gente tem que observar também, entendeu? Agora, é curioso, porque nos Jogos Olímpicos, né, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. E temos uma dificuldade monstruosa para fazer atletas de ponta, né? E até outro dia a gente ficava atrás de Cuba, no quadro de medalhas. Hoje até que não ficamos mais. A Cuba
teve um Perdeu a sua decréscimo essência, né? danado. Cuba decaiu, né? Cuba decaiu, na verdade. exatamente. Não fomos nós. O Brasil que ascendeu, né? Mas eu costumo dizer que, gostem ou não gostem, país olímpico, né, e o país esportivo chama-se Estados Unidos da América do Norte. Este é o país olímpico, o país esportivo. De tempos em tempos, né, alguém ousa, né, quebrar a dinastia, a liderança dos Estados Unidos, como aconteceu em Pequim. A China se preparou de todas as formas, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e acabou no quadro geral vencendo os Estados Unidos, né? Mas aí passaram os 4 anos, veio a Olimpíada de Londres e tudo voltou ao normal. Os Estados Unidos venceu, a China caiu no quadro de medalhas. Agora, me parece que nos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, muito pouca coisa vai mudar, né? A não ser na Paralimpíada, talvez o Brasil possa se aproximar, né? Ainda mais da ponta, né, da tabela. Não, Com certeza. Penso que sim. Analisando a questão, eu imagino que os atletas com PNE, né, portadores de necessidades especiais, por ser uma novidade, eu acho que o Brasil investiu e investiu bem, em verdade. Vamos ver se nós vamos nos manter aí ao longo da década, vamos ver se a gente consegue se manter. Mas eu penso que investiu bem, tiveram programas do governo que fizeram com que esses atletas conseguissem uma bolsa atleta para se manter, poder ter condições de treinamento. Então eu penso que a população de atletas com PNE foi melhor gerenciada, na minha visão. Diga, Iane, pois não. Uma perguntinha da nossa produção. Qual a maior dificuldade e a maior motivação de se treinar um para-atleta? No caso de vocês, professores, mestres do Karatê, qual a maior dificuldade e a maior motivação? Diga, Bartolo. A própria situação já é um desafio, né? Veja meu primo aqui, o Renato Bartolo, que trabalha também na natação com o mesmo tipos, né, de portadores, né? Então, o que você tem é fora do padrão e você tem que criar as coisas para acontecerem coisas novas. Então é muito difícil porque você não tem um método montado, que nem o Karatê é montado para pessoas que estão sem deficiência nenhuma e já tem um método. Quando você depara com um cego, você tem que aprender tudo sobre esse universo. Uma pessoa que tem uma poliomielite e não tem metade da perna, você tem que aprender sobre aquilo. Então você vai aprendendo conforme não tem uma escola, não tem um método. Então o desafio é ver qual é o tipo de processo necessário para atender aquela pessoa. É o individualismo, é muito difícil. Sem dúvida nenhuma, né? Cada um tem ali um perfil diferente. Você não imagina o quão difícil é, porque cada um tem uma necessidade especial, como o nome já diz. E você tem que imaginar métodos que suplantem aquela diferença que ele tem para inseri-lo no meio. Você também não pode fazer ele ficar sozinho, ele tem que entrar no meio. Então é muito interessante isso, é um desafio muito grande para o professor. O profissional tem que se desdobrar para poder alcançar esse objetivo. Uma superação. Muito interessante. E André, o Bartolo me parece que não, né? Mas a André trabalha com síndrome de Down também, né? Nós temos na Okinawa atletas portadores de síndrome de Down, atletas portadores de paralisia do membro inferior. Já tivemos atletas portadores de cegueira e a dificuldade... Cegueira também? Exato. E a dificuldade é justamente essa, estabelecer uma conexão, porque como são níveis distintos, né, de necessidade, então estabelecer a conexão e após estabelecida fazer com que ele entenda e evolua. E eu acho que o maior prazer é você ver o atleta evoluindo. Com certeza é o prazer do professor. É você ver que o atleta saiu daquele estado zero e consegue evoluir para o sucesso. Isso é para nós, eu acho que é a maior alegria. E os resultados em geral que você obteve com esse pessoal? Olha, nós temos um síndrome de Down faixa preta na academia. Faixa preta? Faixa preta. Ele chega lá, o pai o envia com o motorista, ele sobe, ele corre, ele faz os exercícios. É lógico que a conexão estabelecida com ele é diferenciada, a aula é diferenciada, mas ele é faixa preta e fica todo feliz, e amarra a faixa e quer fazer o exercício. Então, para nós é muito importante. O outro atleta que treina conosco tem necessidade especial no membro inferior, paralisia, ele teve um problema seríssimo. O Piedade, e ele compete, como o Bartolo falou, no caso do Manassés, que competia com os normais, né, ditos normais, né, porque na verdade a gente não sabe bem quem são os normais. E o Piedade compete... A linha é tênue, muito tênue. E compete, porque não havia ainda as competições específicas, ele compete, e cada medalha que ele ganha para ele fala para mim, Sensei, medalha de bronze para mim vale ouro, é como se valesse ouro. Então é muito importante, eu acho muito importante. Mais valor, né? Sensei, para quem não sabe, é o meu mestre. Professor. Professor, né? Professor, né? É certo. Bom, além dessa coisa, algo mais a acrescentar com relação a essa coisa das pessoas têm problemas, têm
são especiais, o Bartolo? Então, eu vejo assim, eu citei o caso do Manassés, que foi um atleta há muito tempo de competição em jogos abertos, seleção e tudo, e o importante é aquela superação do desafio, tanto da pessoa, a inserção no ambiente de trabalho da academia, né, que é importante, que nem ele falou, entra, põe o kimono, vai, participa, a inserção é uma coisa muito positiva, né, e vislumbrar alguma coisa sempre nova, né, porque cada um tem uma necessidade diferenciada, então é importante você criar métodos que atendam àquela determinada pessoa. Muito bem, mais alguma coisa nesse bloco, Ione? Eu tenho uma perguntinha sobre se as pessoas com necessidades especiais também conseguem passar pelas 3 fases do Karatê, que é o Kihon, o Kumite e o Kata. Então, esse aí é o tripé do Karatê, o tripé funcional, né, que a gente fala o Kihon, que são os movimentos básicos em suma, né, que serve para análise estática e dinâmica, o Kata, que é uma luta imaginária, e o Kumite, que é o 2 a 2 nas suas várias formas. Então você, de acordo com a limitação ou o impedimento, você tem que criar métodos para ele participar das 3, porque as 3 são os fundamentos necessários para você aprender o Karatê. Então é importante você ver qual é a limitação e a partir daí criar programas de treinamento que equivalem. Uma pessoa numa cadeira, um cadeirante, trabalha de uma forma, um cego trabalha de outra forma, uma pessoa que se locomove com dificuldade, outra forma. Então cada um tem que ter um ponto, mas tem que passar pelos 3 de maneira específica. Vamos para o nosso segundo intervalo. Já já a gente retoma aqui o painel regional. Este é o terceiro e último bloco desta edição aqui do nosso painel regional. A gente falando muito sobre Karatê, uma das mais importantes e tradicionais artes marciais de todo o planeta, né? Aqui com a professora Andréa Mesquita, Andréa, que é técnica da Associação Okinawa Mestre Shinzato, e o nosso Paulo Bartolo, aqui ao meu lado direito, presidente da Associação Resistência do Karatê. Você sabe que nós temos um programa gravado, evidentemente, mas você está acompanhando aí uma série de informações importantes a respeito dessa arte marcial, né? Como já disse, tão antiga, né? E tão importante, que a gente vem acompanhando aí ao longo dos anos, né? Lembrando que o painel regional está com você com a gente de segunda a sexta, às 1h30 da tarde ao vivo e às 7h30 da noite com a reprise, e aos sábados às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. A nossa Ione Furukawa, temos mais um VT aí para a gente debater na volta, é isso, Ione? É isso, a segunda matéria de hoje, ainda nos esportes paraolímpicos, é com a atleta Beth Gomes, que é uma verdadeira história de superação em vários esportes paraolímpicos. Beth Gomes, atleta paralímpica, inclusive conheceu a China, conheceu Pequim nas últimas Olimpíadas, e eu pergunto para a Beth, qual a maior lição que uma Paralimpíada ela dá para um paratleta? Boa tarde. Então, o esporte, né, em si, tanto ele paralímpico quanto o esporte convencional, ele traz vários benefícios a um atleta, né? Não basta só ir fazer o esporte, tem que querer, tem que gostar, e assim, uma Paralimpíada para o atleta ou para atleta é uma coisa assim que todos sonham, é uma realização, é fruto de um trabalho, tanto do atleta quanto dos técnicos, preparadores físicos, e assim, é uma motivação. Você, além de estar lá, você quer mais e mais, e também é um incentivo para outros atletas que estão nos vendo, estar ali e pensar, eu sou capaz, se aquele pode, eu posso também. A equipe Fast Wheels é uma motivação para todos os atletas, torcemos que todos consigam estar dentro de uma seleção brasileira, num Pan-Americano, Paralimpíadas, e eu tenho certeza que temos ótimos atletas aqui, e com certeza irão chegar até lá. E qual a sua modalidade? Atletismo, né, arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. E, bem, eu comecei no basquete sobre rodas antes de ser deficiente, né, adquiri a deficiência, eu já era atleta do vôlei, fui tricampeã de vôlei, infelizmente ou felizmente fui acometida, né, pela deficiência. E conheci o basquete sobre rodas, do qual eu iniciei em 2006
96 até 2010. Foi meu último mundial e nele participei de várias Paralimpíadas, inclusive a de Pequim, para Pan-Americanos, mundiais. E em 2006 iniciei no atletismo, junto com o basquete, e comecei a gostar e trazer resultados, nossos treinadores, né, nos levando a grandes feitos. E 2011 eu fui convocada para Pan-Americano de Guadalajara pelo atletismo, no qual eu fiquei em quinta do mundo, e quinta das Américas, né? E o ano passado fui para Lyon, o Mundial de Lyon, na França, ficando em quinto lugar, competindo com 2 categorias acima da minha. Hoje eu sou a segunda do ranking mundial. E os recordes para Pan-Americanos, Sul-Americanos são meus. E o recorde das Américas também. Boturão, então agora fica aí a lição de superação de uma tricampeã. Imagens, Marcos Guerreiro, eu aqui do Brasil Futebol Clube para o painel regional. É com você, Boturão. Muito bem, obrigado, Cristiano. E sem dúvida, né, uma paixão pelo esporte, né? Em verdade, sim. Já era atleta, sobreveio à deficiência, conseguiu ultrapassar com êxito. Parabéns. Muito bem, né, Bartolo? Eu encaro assim, é um espírito esportivo, porque tá preso num invólucro. Se movia mais, agora se move menos, mas o espírito mantém o mesmo. Você percebe que ela é determinada, ela vai conseguir as coisas que ela quer, muda de esporte, mas está sempre com o espírito assim, em motivação. Então realmente é uma superação muito grande num corpo que, onde for, ela vai estar até piscando o olho e vai estar resolvendo alguma coisa, pode ter certeza. Verdade. Bom, nós vamos ter aí alguns torneios importantes, né? Falar primeiro do torneio nacional, onde a André vai estar fazendo aí uma representação importante aqui do Karatê da cidade, da região, vai ser em Brasília, é neste final de semana, não é, André, que ele vai estar acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento, a importância dele e as dificuldades, né, para ir até lá, enfim. Em verdade, é o Campeonato Brasileiro, né, que é organizado pela Confederação Brasileira de Karatê, que dentre as entidades que organizam o esporte no nosso país é a mais encorpada, a mais séria, não que as demais não sejam, mas é a que tem maior reconhecimento mundial. Está acontecendo em Brasília agora, né? E a Baixada Santista sempre foi um celeiro de atletas de ponta. Essa é a grande verdade. Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, sempre forneceu atletas para a seleção paulista, para a seleção brasileira, e vamos estar lá em média de uns 40 atletas da região, a grosso modo, competindo na modalidade de kata e comitê, né? A luta imaginária e o comitê, que é a luta real, desde os 7 anos de idade. Então realmente é uma delegação grande. São Paulo é o estado da federação que vai com o maior número de atletas. A chance do título nacional é muito grande e a chance de vir medalhas de ouro para a Baixada Santista é 100%. Com certeza virão. A gente só está na expectativa de quantas medalhas nós traremos, né? Mas com certeza traremos muitas. E isso para nós sempre é um motivo de muito orgulho. Em várias modalidades, meninada, adulto, veterano, assim? Exatamente, nós vamos competir em várias modalidades, que são separadas por sexo, peso, né, e idade, e teremos inclusive veterano. Eu vou participar na modalidade veterano, feminino. Veterano já? Pois eu também não concordo, mas vou. E 47, 49, acima de 50. Já é veterano? Já é veterano. 49? Infelizmente. E a chance de medalha é quase 100%. Essa é a grande verdade. Não é excesso de otimismo, até sou muito realista, mas o Bartolo há de convir comigo que nós temos bom material humano, com certeza ele também está enviando alunos, e nós temos certeza que teremos pódio para a Baixada Santista. E aí, Bartolo, é isso mesmo, né? A Baixada vai ser bem representada? Sim, muito bem representada em qualquer situação. Ela representa bem na seleção paulista e deve fazer um bom papel, com certeza. E não é pretensão do André, não. As pessoas que estão indo estão preparadas e vão dar resultado. São Paulo é um celeiro de craques e a nossa região fomenta isso há muito tempo. Desde da nossa época de começo de 1986, que entrou nos Jogos Abertos, a gente está sempre enviando pessoas para a seleção e é uma continuidade. E cada vez crescendo mais, e com isso esse brasileiro deve ter uma boa repercussão para o estado de São Paulo. Muito bem. Você continua treinando? Sim, eu continuo treinando e competindo.
Passando treino e competindo. Não, Bartolo? eu parei em 1985, eu me dediquei a... 1985, lá vai longe, hein? Quase 30 anos. Assim, como competidor, eu encerrei minha carreira em 1985. Competi só em 87 nos Jogos Abertos, porque a gente estava fazendo aqui em casa e tinha que realmente ganhar, né? Então voltei em 87, mas foi só uma vez e eu dediquei minha carreira para ser professor e técnico. Essa era a minha função e eu percebi que como técnico e atleta não ia dar certo. Então eu tive que escolher. Uma atrapalhar a outra, é isso? Com certeza. Aí eu tive que escolher e eu primei por ser professor e técnico, onde graças a Deus me dei bem. Hoje está um resultado muito bom. Legal, muito bem. Agora nós temos também um outro torneio importante aqui na casa, né, da Universidade de Santa Cecília, né, em homenagem ao criador aí de todo esse complexo educacional, o torneio Milton Teixeira, é isso, Bartolo? Isso, com o falecimento do nosso fundador, né, nós honramos em fazer uma homenagem e criar o torneio Milton Teixeira em homenagem a ele, logo no primeiro ano de falecimento dele. Então a gente fez com o auxílio do DEF, professor Mono, nós combinamos e fizemos a primeira versão. Foi muito bem aceita. Ano passado foi a segunda versão e dessa vez estamos na terceira edição. Como nós somos muito organizados, nós marcamos dia 8 de novembro e o governo depois que marcou o Enem, então nós não podemos fazer a categoria juvenil. Então vai ser só categorias mirim e infantil que vão participar. Mas a gente vai bater com o dia do Enem. Exatamente, porque a gente já marcou um ano antes, a calendário da federação, nós somos organizados, então a gente preferiu tirar a categoria juvenil, que é o que faz o exame do Enem, né, para não prejudicar as pessoas também, né, que não teriam participação efetiva, e nós vamos enfatizar essa competição nas categorias pré-mirim, mirim infantil, para nascidos até 2001 em diante. Então vai ter um grande público, é uma festa, a gente sorteia brindes, né, faz prêmios para as pessoas que participam, toda a criançada ganha medalha, que participação de Eu Fui, né, que é um negócio legal para criança pequena, e a gente faz uma festa aqui no Santa Cecília todo esse dia, em homenagem ao fundador. Perfeito. Vai participar também com o time, né, o forte da Okinawa não são crianças, mas nós temos lá alguns que podem ir, com certeza. Também. Com certeza. Mas esse torneio está ganhando corpo, né? Isso é interessante, né? E outra coisa que ajudou, que a gente organizou agora também, a Resistência previu assim um nicho de mercado fazendo um torneio da tribuna. Então a gente dividiu por semestre, né? Então, que nem o André falou, a gente tentou da tribuna fazer todas as categorias. Então atingiu o Master, atingiu o Sênior, a criança. Então a gente conseguiu em 2 semestres fazer 2 eventos grandes e talvez a gente atendeu uma demanda que existia na cidade. Com isso a gente tem 2 eventos de ponta, atendendo toda essa população que necessita também um retorno de marketing para eles, né? Tem um evento aqui bom, né? Sem dúvida nenhuma. Ione, uma pergunta, pois não? Uma perguntinha. As competições, elas são sempre muito importantes para os atletas, é até uma forma de motivação, né? Mas ainda existem aqueles que lutam apenas por hobby? Em verdade, sim. Em verdade, eu costumo dizer para o aluno, quando entra na academia, que todo atleta é um praticante de karatê, mas nem todo praticante de karatê será um atleta, né? Então há uma escolha pelo caminho da competição ou não. Geralmente os mais jovens estão mais instigados a competir, gostam, né, da adrenalina, dessa motivação. O pessoal mais calmo, mais tranquilo, com um pouco mais experiente, um pouco mais de idade, já faz o karatê, até treina juntamente com quem vai competir, mas opta só pelo treinamento, pelo bem-estar físico e mental. Que, aliás, é muito legal também, né? Com certeza. Aliás, é o fundamento, né? E a filosofia do karatê. O karatê, quando criado, ele foi justamente criado para o bem-estar físico e emocional, espiritual do praticante. Com a modernidade, com essa divisão para o continente japonês, quando o Funakoshi foi ao continente japonês ensinar, e aí desenvolveu o karatê moderno, que seria o karatê de competição. Então, na verdade, veja que até hoje existe essa dualidade, a filosofia ou o esporte, ou até os dois, né? Você pode ser um grande esportista e com o tempo tornar-se apenas praticante de karatê e seguir a filosofia. Para quem é praticante, para quem é atleta de competição, os treinamentos são praticamente diferentes. Não sei, eu ia falar que treinam juntos, mas eu já ia falar treinam juntos, mas existem diferenças, porque tem que ter, né, claro. Parte. É uma outra coisa que tem que treinar específico, treinamento exige parte física, exige uma coisa diferente. A parte de karatê, a aula em si, é o budô, é a filosofia, aquilo que você treina é uma arte marcial, treina para sobreviver, treina para dar saúde, treina para ficar com o corpo forte, né? É bem diferente. Então, quando você vai se especificar, você vai fazer uma competição, vale aquela determinada regra.
O karatê é um universo enorme, bate cotovelo, joelho, ponta de dedo, fura olho, cai. É uma coisa, é uma sobrevivência. Você não vai fazer isso na competição. Então a competição é como você aprender xadrez e a competição é um jogo de dama. Você tem menos técnicas, mas o karatê é enorme. Você pode usar para sobreviver, que nem ela falou, tem queda, tem torção, só que você não usa isso na competição. Então para a competição você tem que treinar específico para aquilo. Dentro daquela regra você tem que ser campeão. É uma aflição na realidade, né? Em verdade se desenvolve as aulas de karatê, né? E os treinamentos esportivos em outro horário. São específicos. Mas podem participar de ambos, qualquer dos dois. Isso. Legal, o importante é participar sempre de uma atividade física, né? É bom para a cabeça, é bom para o físico. E o karatê, como eles explicaram aqui ao longo do programa, né? Acima de uma luta, de uma defesa pessoal, é uma filosofia, né? Uma arte marcial das mais importantes e tradicionais que a gente tem. André, foi um prazer receber você aqui, sucesso, até uma outra, viu? Muito obrigado, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, poder divulgar a nossa arte, poder divulgar os atletas que estarão competindo e representando o nosso estado, e desejo sucesso a todos e sucesso ao programa, porque é muito interessante. Legal, obrigado, André. Obrigado, Bartolo, mais uma vez, sucesso também. Obrigado a você, um abraço, e dia 8 de novembro aqui no Santa Cecília, ginásio poliesportivo, a partir da tarde, a partir das 2 horas, quem quiser assistir um pouco de karatê, venha, uma festa para criançada, mirim, infantil, competindo aqui no Unisanta, e sejam bem-vindos, obrigado pela participação e pelo convite mais uma vez. Obrigado também, obrigado, Ione, pela participação sempre importante com a gente aqui, viu? Obrigado a você que acompanhou mais um painel regional, sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise 7h30 da noite, sábados 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Tchau!